Glórias a Deus. Queridos, hoje Deus tem uma palavra muito especial para nossas vidas e eu quero muito que você esteja atento naquilo que Deus vai falar aos nossos corações esta noite. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 13, livro de 1 Reis, no capítulo 13, o título dessa mensagem é O Profeta Velho e o Profeta Novo, quando a desobediência mata o chamado, tá certo? O profeta novo, o profeta velho e o profeta novo, quando a desobediência mata o chamado. Vamos ler, irmãos, que eu quero ler todo esse texto. Eu sei, nós estamos num culto de ensinamento da palavra, irmãos, então tem que ter palavra, temos que meditar na palavra, temos que ler a palavra. Vamos ler a partir do versículo 1 Reis, capítulo 13, todos acharam? O versículo 1 vai dizer assim, eu vou ler na versão que está aqui, porque tem alguns irmãos que estão acompanhando. Por ordem do Senhor Deus, um profeta de Judá foi a Betel e chegou ali quando Jeroboão estava diante do altar para oferecer o sacrifício. Esse Jeroboão, irmãos, era o rei do momento, tá certo? Seguindo a ordem do Senhor, o profeta falou assim contra o altar: ó altar, ó altar, o que o Senhor Deus diz é isto. Aí ele começa a profetizar. Aqui é o profeta novo, tá certo? Vai nascer um descendente de Davi, que se chamará Josias. Em cima de você, ó altar, ele matará os sacerdotes que servem nos altares pagãos e que oferecem sacrifício em cima de você. Ele também queimará ossos de gente sobre você. E o profeta continuou: este altar cairá em pedaços e as cinzas que estiverem nele se espalharão. Essa será a prova de que o Senhor Deus falou por meio de mim. Quando Jeroboão ouviu isso, apontou para o profeta e ordenou: prendam este homem. No mesmo instante, o braço do rei ficou paralisado e ele não pôde fazê-lo voltar à posição normal. E de repente, o altar caiu em pedaços e as cinzas se espalharam pelo chão, como o profeta, em nome do Senhor, tinha dito que ia acontecer. Então o rei disse ao profeta: por favor, acalme o Senhor, seu Deus, e ore por mim para que ele cure o meu braço. O profeta fez o que o rei pediu, e o braço do rei sarou. Versículo 7. Então o rei disse: venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa, e eu vou recompensar você pelo que fez. Olha o que o profeta novo disse. Mas o profeta respondeu: mesmo que o Senhor me desse a metade da sua riqueza, eu não iria com o Senhor e não comeria nem beberia nada neste lugar. O Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde eu vim. E assim ele não voltou pelo mesmo caminho por onde tinha ido, mas voltou por outra estrada. Naquele tempo, havia um velho profeta. Agora nós vamos ver o profeta velho. Havia um velho profeta que morava em Betel. Os seus filhos chegaram e contaram a ele tudo o que o profeta de Judá, o profeta novo, tinha feito naquele dia em Betel
e o que tinha dito ao rei Jeroboão. Então o velho profeta perguntou: por onde ele foi embora? E eles lhes mostraram a estrada. Ele pediu que os filhos pusessem a sela no seu jumento, e eles puseram. Então o profeta montou e foi atrás do profeta de Judá. Ele o encontrou sentado debaixo de uma árvore sagrada e perguntou: você é o profeta de Judá? Sou sim, respondeu o homem. Venha até a minha casa e coma alguma coisa comigo. Convidou ele. Olha, o mesmo convite que o rei havia feito, né? Então, ele fez o mesmo convite de ir para a casa dele. Vocês viram que Deus tinha dito que ele não comesse nem bebesse nada naquele lugar. Mas o profeta de Judá respondeu. Até aí ele estava debaixo da obediência ao que Deus tinha mandado para ele. Mas o profeta de Judá respondeu: eu não posso ir até a sua casa, nem ficar hospedado lá, e também não vou comer nem beber nada aqui com você, porque o Senhor Deus mandou que eu não comesse, nem bebesse nada, e que não voltasse para casa pelo mesmo caminho por onde vim. Então o velho profeta disse: olha só, irmãos, eu também sou profeta como você, e o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até a minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava o que, igreja? Mentindo. Então o profeta de Judá foi com o velho profeta para a sua casa e comeu uma refeição com ele. Versículo 20. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta, o velho profeta, e ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou, e em vez disso, voltou e comeu uma refeição no lugar onde ele havia mandado que você não comesse. Por causa disso, você será morto, e o seu corpo não será sepultado no túmulo da sua família. Depois que acabaram de comer, o velho profeta selou o jumento para o profeta de Judá, e este foi embora no caminho. No caminho, um leão o encontrou e matou. O corpo do profeta ficou jogado na estrada, o leão e o jumento ficaram parados ali perto dele. Alguns homens passaram por aquele lugar e viram o corpo jogado no caminho e o leão ali do lado. Então foram a Betel e contaram o que tinham visto. Quando o velho profeta soube do que havia acontecido, disse: aquele é um profeta que desobedeceu às ordens de Deus, o Senhor. Foi por isso que o Senhor mandou que um leão o atacasse e matasse, conforme tinha dito que ia fazer. Então disse para os filhos: ponham a sela no meu jumento, e eles fizeram o que o pai pediu. Então o velho foi e achou o corpo do profeta caído no caminho, e o jumento e o leão parados perto dele. O leão não havia comido o corpo, nem despedaçado o jumento. Aí o velho profeta pegou o corpo, pôs em cima do jumento e o levou de volta para Betel, a fim de chorar sobre ele e sepultá-lo. Versículo 30, irmão, já estou quase concluindo, tá bom? Ele o sepultou no seu próprio túmulo. Então ele e os seus filhos choraram sobre o corpo do profeta e diziam: ó meu irmão. Depois do sepultamento, o velho disse aos seus filhos: quando eu morrer, me sepultem neste túmulo e ponham meus ossos, e punham o meu corpo perto do dele, porque certamente vai se cumprir a ameaça que ele fez por ordem de Deus, o Senhor, contra o altar de Betel e contra os lugares pagãos de adoração que existe nas cidades da região de Samaria. Vamos ficar somente aí, parece que tem só mais 2 versículos, mas já deu para a gente compreender toda a história. Agora vamos
aprender o que Deus quer falar conosco esta noite, através desse texto. Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui para ouvir o Senhor falar. Por isso, meu Deus, vem falar conosco esta noite, no poder do Teu Santo Espírito, e que nós estejamos com nossos corações abertos, Pai, para ouvir a Tua voz, não só ouvir, Pai, aprender e praticar, e que o Senhor, meu Deus, tenha plena liberdade nesta casa. Repreendemos todo o espírito contrário, e que Teu Santo Espírito tenha liberdade nesta casa, de operar e de fazer conforme a Tua vontade, meu Deus. Assim eu te oro e te agradeço. Amém. Queridos irmãos, esse cenário aqui, de 1 Reis, capítulo 13, é um cenário, irmãos, onde Israel estava dividido. Houve um tempo, depois da morte de Salomão, que Israel dividiu, 10 tribos ficaram se chamando Israel, e 2 tribos se chamando Judá, e 2 reis, respectivamente. Nesse momento, irmãos, desse texto aqui, Israel estava vivendo não só uma crise política devido à divisão do povo, as tribos, mas também, irmãos, estava numa crise espiritual, irmãos, e religiosa, porque Jeroboão, esse rei das 10 tribos do norte, Israel, ele havia erguido, irmãos, altares para falsos deuses, e também, irmãos, ele tinha levantado sacerdotes que não eram levitas. Havia, irmãos, algo que deveria ser cumprido para aquele que era sacerdote. Ele tinha que vir da tribo de Levi para ser um sacerdote em Israel. Mas Jeroboão decidiu levantar sacerdotes sem serem levitas. E tinha mais, irmãos, para ser um sumo sacerdote, além de vir da tribo de Levi, ele tinha que vir da linhagem de Arão. Jeroboão achou que não dependia disso, começou a levantar sacerdote de todo jeito, começou a sacrificar a Deus os pagãos, e aí, irmãos, o culto ao Deus verdadeiro foi substituído por adoração aos bezerros de ouro de Betel, de Dan. Começaram, irmãos, a fazer aquilo que desagradava a Deus, e ali se instalou, irmãos, uma crise, porque em vez de agradarem a Deus, Jeroboão, ele estava querendo, irmãos, levantar vários deuses, irmãos, fabricados para agradar ao povo, e isso estava ofendendo ao Deus verdadeiro, Deus de Israel. E é nesse contexto, irmãos, que vai surgir esse profeta anônimo. Eu chamo o profeta novo, irmãos, ninguém sabe a idade dele. Eu estou chamando ele de profeta novo porque há o contraponto de um profeta velho, que a Bíblia diz. Esse profeta é anônimo, ninguém sabe nada. Sabemos que ele veio de Judá para Israel, trazendo uma mensagem de Deus. Ele chega com uma mensagem direta para o rei, ele não vai com bajulação ao rei, ele vai destemido, sem medo, irmão, ele vai sem interesse pessoal, cumprir aquilo que Deus havia determinado. Mas, irmãos, nós vamos ver também que nesse mesmo capítulo, o profeta que estava aqui cumprindo uma obediência a Deus, cumprindo uma missão de Deus em obediência, esse mesmo profeta, irmão, nós vamos ver que ele também vai cair. Ele vai fazer aquilo que desagrada a Deus. E essa é uma história, irmão, que é o espelho da igreja da atualidade. Sabe por quê, irmãos? Porque muitos começam bem, mas não terminam bem, irmãos. Muitos ouvem a voz de Deus, mas no longo da sua caminhada se perdem, dando ouvido à voz de homens no lugar da voz de Deus, e não fazem aquilo que agrada a Deus. A mensagem que ecoa nesse texto, irmãos, ela é urgente, irmãos, para nós hoje, ela é doutrinária.
a gente pode compreender nessa mensagem de hoje que quem obedece à voz de Deus, quem desobedece à voz de Deus, irmãos, vai comprometer o chamado e perde o propósito que Deus tem para a vida da pessoa. E muitos irmãos hoje na igreja da atualidade estão vivendo uma espiritualidade sem propósito, perderam na sua caminhada ao longo do tempo, ouviram o chamado de Deus, ouviram a voz de Deus, começaram bem, obedecendo, mas na sua caminhada perderam, irmãos, a voz de Deus. A gente começa, irmãos, se você tiver com a sua Bíblia aberta, se não tiver, acompanha aí, coloca o versículo 1, que a gente começa vendo justamente isso, que por ordem de Deus veio um homem de Judá a Betel. Olha aí, por ordem do Senhor Deus. O texto, irmãos, começa exaltando a origem e a missão do profeta. A origem, ele veio de Judá. E qual era a missão, irmãos? Ele veio por ordem de Deus. Ele estava cumprindo uma ordem de Deus. Ele estava em obediência a Deus. Ele não veio ali, irmãos, para passear. Isso define tudo, irmãos. Ele não estava ali, irmãos, para adquirir fama. Ele não estava ali, irmãos, atrás de posição, irmãos. Ele não veio, irmãos, ali, irmãos, porque queria, irmãos, um status. Não, ele veio por obediência à ordem de Deus. Até aí os irmãos estão compreendendo, irmãos? A gente começa vendo aqui, irmãos, que Deus, irmãos, ele ainda envia mensageiros fiéis. Ele estava debaixo da ordem de Deus, obedecendo a Deus, era fiel a Deus. Mesmo em tempo de apostasias que nós estamos vivendo hoje. E o que é apostasia, pastor? É você negar a fé a qual você foi chamado e um dia batalhou por essa fé e se voltar contrário a essa fé. E hoje está assim, irmãos, de apóstatas em todo canto, disfarçadamente, não crê mais naquilo, fica inventando teorias, é apostar toda a fé. Mas Deus sempre levanta vozes que não vão se curvar aos bezerros modernos, aos ídolos pagãos da atualidade. Deus sempre vai levantar seus mensageiros, irmão. O profeta novo, irmãos, representa justamente isso. Esse remanescente obediente, esse que ouve a voz de Deus e procura cumprir o que Deus ordenou. Tem profeta novo aqui esta noite, irmão? Então, irmãos, nós vivemos tempos assim. Deus, no meio de uma geração de crise de espiritualidade, com várias as coisas que tem por aí, adorando várias coisas, ainda tem aqueles, irmãos, que estão levantados com a missão de Deus para levar a voz de Deus, para pregar o evangelho verdadeiro e sincero, irmãos. Esses dias eu tenho alegrado o meu coração, não por orgulho, irmãos, não por orgulho, mas assim, já é o terceiro ou quarto pregador do nosso ministério que eu vejo subir no altar. Ontem foi a diaconisa Esther lá no setor H, que ela, na hora de pregar, ela falou que o nosso ministério não é o melhor, e nem nós temos essa pretensão de ser melhor, ou ser o único que obedece a Deus. Isso é uma coisa que ninguém jamais pode dizer uma coisa dessa. Mas a gente procura, irmãos, pregar a palavra em verdade e sinceridade. E cada um que sobe nesse altar procura fazer isso. E eu tenho visto alguns pregadores dessa casa reconhecerem isso. Isso alegra o meu coração, porque isso foi o que Deus colocou no meu coração há 16 anos, né? 15 anos? 15 anos, não, foi 16, né? 15 anos atrás, né? 2010, quando a gente abriu esse ministério, era esse. Viver a palavra sem modismo, a palavra verdadeira. O evangelho de Jesus é simples, irmão, não tem enfeite, não tem purpurina. Não, o evangelho de Jesus é isso. É a palavra, meditar a palavra, é o que firma o crente. Então, queridos irmãos, o que a gente vê nesse profeta também, além da obediência, é a coragem, irmãos.
Porque, irmãos, ele não fala ali a um homem comum, ele está falando ao rei, que tinha poder sobre a sua vida. Ao rei, irmãos, e ainda proclama, irmãos, lá para o altar, altar, assim diz o Senhor. Tem autoridade ou não tem, irmãos? Tem, irmãos. Quem teme a Deus, irmãos, olha o que eu vou falar. Repita comigo: quem teme a Deus, não teme ao homem. Era esse profeta. Ele estava debaixo da direção de Deus. Ele estava em obediência a Deus. Então ele não teve medo do rei, porque ele estava obedecendo a Deus. Ele tinha certeza no coração dele que Deus tinha lhe dado aquela missão. E quem teme a Deus não teme ao homem. Nós estamos numa geração também, irmãos, que o que tem de crente com medo de se identificar como cristão, irmãos, não é brincadeira. Rapaz, eu vou para a igreja, claro, não precisa espalhar não. Ah, rapaz, nós estamos aqui com o nosso irmão, ele é cristão, ele vai fazer uma oração. Não, pelo amor de Deus, rapaz. Não diz um negócio desse não. Não é ou não é, pastor? Em vez de se agradar pela oportunidade de ser um agente de Deus, um instrumento de Deus, e ele aqui, irmãos, era para o rei. Ele dá uma ordem, ele fala ali para o rei e para o altar, irmãos, porque quem teme a Deus não teme aos homens. E tem mais, para confirmar que a mensagem que ele estava falando era verdadeira, o altar se fende e aí no versículo 5, as cinzas, irmãos, se derramam, como ele falou, para mostrar que verdadeiramente ele estava na direção de Deus. E quando o rei, depois que ele ora pelo rei, porque quando o rei diz, prenda esse homem, o braço dele ficou atrofiado ali. Aí o rei, orem por mim, para que Deus tenha misericórdia de mim, ele ora, e o braço do rei volta ao normal. Aí o rei, irmãos, ele tenta recompensá-lo, tenta negociar com ele. Vamos para minha casa, eu vou dar um banquete para você. Pode ser que lá caia alguma coisinha a mais aí no seu bolso, mas ele diz, nem que me desse a metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Versículo 8, porque ele estava para cumprir o propósito de Deus e não se deixou corromper. Amém, irmãos? A obediência, irmão, não tem preço, porque quem tem preço perde o propósito que Deus tem. Quem tem preço se corrompe e não cumpre o propósito de Deus. Mas quem se coloca na brecha para obedecer a Deus, esse não tem preço. Não tem preço. Você nunca vai ver esse pastor aqui tratando o irmão lá melhor, porque o irmão chega aqui com um carro bonito, é cheio de dinheiro. Não, para mim tudo é ovelha. Eu não estou aqui para saber o que você tem ou deixa de ter. Eu estou aqui para cuidar da sua alma. Amém, irmãos? E sempre foi assim, sempre vai ser, irmãos. E até hoje Deus tem me honrado e me abençoado, porque eu não trato um irmão de um jeito e outro do outro, não. Eu trato todo mundo igual. Se chega de Hilux ou bicicleta, isso não me interessa. Me interessa é a alma de cada um aqui, que eu vou prestar conta diante de Deus. Amém? Esse profeta, irmãos, ele não se vendeu, porque quem se vende, irmão, perde o propósito. E os irmãos sabem as minhas questões que eu já ensino essa igreja. Pode chegar pessoas, políticos, autoridades aqui, eu vou reconhecer, vou honrar, vou orar pelas autoridades. É assim ou não é, igreja? Quem está comigo há muito tempo? Eu reconheço, eu honro, mas não dou esse microfone para discursos políticos aqui, e nem me vendo para fazer da casa de Deus negócio. Amém, irmãos? Tenho muitos amigos políticos. Já precisei de muitos e preciso, mas todos eles sabem.
Meu filho, você é meu amigo, eu preciso de você, ajude a igreja, ajude isso, arrume isso, mas eu não dou o altar, eu não dou o microfone nem o altar para discurso político, nem interesses particulares do pastor, porque tudo que eu consigo com essas pessoas é para a igreja, para alguém que está precisando, e nunca pedi nada em meu favor, nada, nunca, porque eu tenho um propósito na minha vida, servir a Deus em verdade e sinceridade, irmão, e eu não estou à venda por nada desse mundo. Amém, irmãos? E aí, irmãos, a pureza de coração desse profeta agrada a Deus. O profeta novo, ele não tinha um nome aqui, não tem, mas ele tinha caráter, irmãos. Ele tinha compromisso com Deus. Ele tinha um chamado ali e queria cumprir. E Deus se agrada mais da integridade do anônimo do que, irmãos, uma fama corrompida. Pessoa ter fama, mas cheio de corrupção. Foi assim que aconteceu, irmão, com Daniel. Ele não se corrompeu. Ele preferiu agradar a Deus, irmãos. Ele preferiu ser fiel ao Senhor. E aí, irmãos, quando a gente chega do versículo 11 ao versículo 19, o profeta, ele deu o recado de Deus, ele foi obediente. Mas aí, irmãos, o profeta novo, ele vai encontrar com o profeta velho, irmão. Enquanto o profeta novo obedecia, aí surge o outro personagem, o profeta velho. Esse profeta velho, irmãos, era alguém que outrora serviu a Deus, foi usado por Deus, agora vivia à sombra do seu passado. Tanto é que Deus precisou chamar um profeta de Judá para anunciar em Israel. Se ele ainda fosse alguém que estivesse intimamente com Deus, Deus ia usar a ele, não era um profeta de Judá. Então ele vivia à sombra do passado, ele vivia das glórias passadas, quando era usado por Deus, quando Deus fez maravilhas através da sua vida. E tem muita gente na igreja de hoje vivendo assim, irmãos. Porque no tempo passado era assim, era bom, irmãos, é verdade, eu vivi tempos maravilhosos, irmão, mas a gente não pode ficar no passado, irmão. Deus quer nos usar na atualidade, Deus não muda. A palavra de Deus vai dizer em Tiago que ele não tem sombra de variação. O mesmo Deus do passado é o Deus do presente, irmãos. Talvez esteja vendo alguma coisa errada na gente, porque Deus, ele continua com a mesma unção, ele continua procurando gente para usar da mesma maneira, irmãos. Ele continua, irmãos, com o seu projeto maravilhoso, irmãos, é salvar a humanidade, irmãos. E a gente não pode parar. No passado era assim, sim, e agora? Não tem vidas para ganhar, não. A gente tem vidas, irmãos, para ganhar. Deus ainda quer nos usar, irmãos. Esse profeta, irmãos, ele ficou vivendo à sombra do passado, irmãos. Ele representa, irmãos, o perigo. Agora vamos começar a doutrina. Esse profeta, ele representa o perigo de quem perdeu a sensibilidade espiritual, irmãos, já não sente mais, irmãos, a presença santa de Deus, perdeu a sensibilidade, ficou no passado, ele só se lembra do que Deus fez no passado, porque ele não sente mais a presença de Deus, ele não se renova espiritualmente, ele vive uma fé, irmãos, anêmica. E o pior, irmãos, esse tipo de profeta, ele pode arrastar outros com ele. Aí que é o perigo, irmãos. A velhice espiritual, irmãos, sem uma renovação é um perigo. Não é porque eu tenho 30 anos de igreja, não é porque eu tenho 50 anos de igreja, que eu já sei de tudo. Não, irmão, se não tiver renovação, é um perigo, irmãos. Se a gente não tiver sempre na presença e buscando uma porção nova de Deus para nós todo dia, é como o maná do deserto. O maná que caía hoje não serviria para amanhã. A unção de Deus, irmão, da mesma maneira, a gente todos os dias tem que buscar renovação na presença de Deus, irmãos. Amém ou não amém, irmãos? Então, irmãos,
Não é a idade que envelhece o profeta, irmãos. Não é a idade, nem o tempo de fé. Mas irmãos, a falta de comunhão com Deus. E envelhece. Envelhece, irmãos. O profeta velho, irmãos, ele sabia o que era ser usado por Deus. Mas agora vivia só de lembranças. E aí, irmãos, ao ouvir o que o profeta jovem, que veio de Judá, fez, que o altar se fendeu, o recado que ele deu, a cura do rei, esse profeta velho, irmãos, ele disse: rapaz, um outro profeta por aqui, com essa autoridade. E aí ele começou a sentir um certo ciúme espiritual. E a inveja que ele começou a sentir no seu coração, porque ele já não era mais assim, essa inveja que fez ele mentir, irmãos. E essa mentira que a gente vê no versículo 18, coloca aí no versículo 18. Essa mentira, então o velho profeta disse: olha o que tinha no coração dele: eu também sou profeta como você, eu também sou usado em poder. No passado, se soubesse o que Deus já fez na minha vida. E o Senhor Deus mandou que um anjo me dissesse que levasse você até minha casa e lhe oferecesse a minha hospitalidade. Mas ele estava o quê, irmãos? Será que tem profeta, irmãos, velho que mente? O que estava faltando para esse profeta novo, irmãos? Foi o que a diaconisa Esté pregou ontem, e a gente tem pregado aqui nesse altar. Pregou ontem lá no setor H. Discernimento espiritual. Faltou a esse profeta novo, irmãos. Profeta velho, ele conta uma mentira, irmão, travestida de espiritualidade. Foi um anjo do Senhor que veio até mim, e eu vi aquela visão maravilhosa, e o anjo disse: pega o profeta, leva até a tua casa, e dá a ele de comer, de beber. E aí o profeta, sem discernimento espiritual, vai e segue o profeta velho. Nem toda voz, irmãos, religiosa é a voz de Deus. Nem toda voz de homens que se dizem usados por Deus é a voz de Deus. Daí o discernimento espiritual. Daí nós precisamos ter discernimento se é de Deus ou não é de Deus. E aí, irmãos, o profeta novo, irmão, dá ouvido à voz. Não, ele é profeta que nem eu, estou vendo aí que ele tem muita experiência, foi um anjo que apareceu, né? E aí ele vai desobedecer a palavra original que ele recebeu direta de Deus. Ele recebeu a direta de Deus, ele estava cumprindo, ele estava ali na direção de Deus, ele fez maravilhas, e agora um homem se coloca no caminho dele, dizendo que foi Deus que falou com ele, e ele obedece o homem, mentindo. Porque quando deixamos de valorizar o que Deus já disse, nós nos tornamos vulneráveis ao engano. Se Deus falou no meu coração, irmãos, e outra pessoa fala outra coisa, quem tem o Espírito Santo de Deus vai confirmar com o Espírito Santo de Deus se é verdade ou é mentira. Mas nós, irmãos, dessa geração, temos o Espírito Santo de Deus, mas parece que estamos andando só, irmãos, e muitas vezes somos enganados por tudo neste mundo. Por tudo neste mundo, irmão, tanta enganação que tem por aí. A desobediência, meus irmãos, começa com pequenos desvios. Desviozinho aqui, desviozinho ali. Isso não faz mal. Eu já falei aqui que tem um demônio hoje trabalhando dentro da igreja, que se chama nada a ver, o nome do demônio. Não tem nada a ver. Não, nada a ver. E aí, pequenos desvios, desobedece aqui, desobedece ali, e vai se afastando de Deus.
Bastou, irmãos, o homem oferecer aquilo que ele já tinha recusado, pão e um gole d'água, para ele quebrar o voto que ele tinha feito com Deus. O inimigo não precisa de grandes brechas, irmãos, basta uma concessãozinha ali. Já que é o profeta que falou, já que foi o anjo enviado de Deus, então eu vou tomar um golinho d'água, vou comer um pedacinho de pão, aí eu sigo a minha viagem. Foi da mesma maneira com Eva, irmãos. Eva recebeu a ordem direta de Deus, mas ela deixou de ouvir a Deus, que recebeu a voz, para ouvir a serpente. Deixou de ouvir Deus e foi ouvir a serpente. Do versículo 20 ao 24, coloca aí. Enquanto estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao velho profeta. Olha aí, irmãos. E ele gritou para o profeta de Judá: o Senhor Deus diz que você desobedeceu e não fez o que ele mandou. E agora, ele estava sendo profeta mesmo, e aí você há de estar se perguntando aí, mas como é que isso acontece, pastor? Como é que Deus permitiu isso? Porque a palavra de juízo veio pela mesma boca que mentiu. Isso mostra, irmãos, que Deus, Ele pode usar qualquer instrumento, irmãos, mas é a fidelidade que vai determinar o destino final. Isso não quer dizer que esse homem aqui estava salvo, não, ou estava Deus o havia restaurado ele completamente, não. Deus usou ele para dizer o que realmente estava acontecendo, que o profeta tinha quebrado o seu voto e tinha descumprido aquilo que Deus tinha mandado ele cumprir, que ele não bebesse e não comesse, desse o recado, voltasse para outro caminho e não comesse nem bebesse. E agora ele estava fazendo. Então esse homem que estava mais perto, Deus usou ele, porque Deus usa quem ele quer para dizer: olha, você agora descumpriu e agora arque com as consequências. Porque o caminho da desobediência, irmãos, ela leva à morte espiritual. Você pode dizer isso comigo? Para ficar na sua mente? O caminho da desobediência leva à morte espiritual. Quem vive desobedecendo a Deus, irmãos, vai morrer espiritualmente, irmãos. Vai morrer espiritualmente. E enquanto voltava, o profeta é morto por um leão, irmãos. O leão aqui representa a justiça de Deus. Não é o inimigo, irmãos, mas é o juízo divino que alcança quem quebra ali o propósito com Deus. É o juízo divino. É o leão da tribo de Judá. E essa cena aqui é simbólica, porque o leão matou o profeta, mas não devorou o seu corpo, não despedaçou nem o jovem, nem o jumento, que ele ia no jumento, irmãos. Ele apenas, o leão matou o jovem e ficou junto com o jumento, guardando ali o corpo, guardando a vítima. É como se Deus dissesse: aqui jaz um homem que me ouviu, mas não me obedeceu. Está aí, estirado no chão. O profeta novo, irmãos, era uma esperança para ajudar. Mas a desobediência dele silenciou ele para sempre. A desobediência. Porque quando nós caímos, o inimigo se alegra e o reino de Deus perde uma voz, irmãos. Pensem nisso. Pensem nisso, irmãos. A queda de um servo, ela vai afetar o testemunho do reino de Deus. Toda vez que o inimigo consegue derrubar um servo de Deus, ele está calando uma voz do reino de Deus. Pense nisso. Pense nisso. Você é uma voz do reino de Deus. Você é alguém que Deus quer usar para você falar por Deus nesta terra.
Saul também, irmãos, ele caiu assim, por desobediência. Ele perdeu o seu reino, ele perdeu o reinado, irmãos. Ele poupou aquilo que Deus tinha mandado ele destruir, e isso foi a causa dele perder o seu reinado. Mas aí, irmãos, o profeta velho, quando vê o corpo do jovem morto, ele se lamenta, mas não com arrependimento. Não se arrepende, irmãos. Porque, irmãos, quem engana sempre vai se entristecer depois. Aqueles que conhecem a Deus. Ele conhece o erro, mas o estrago já estava feito, irmãos. Muitos, depois que o estrago está feito, choram, não por arrependimento, irmão, mas pelas consequências que estão vendo. Muitas pessoas, irmãos, que Deus fala, que Deus orienta, irmãos, e preferem desobedecer a Deus, depois, irmãos, volta para os braços do Senhor chorando, e muitas das vezes não é por arrependimento, irmãos, é porque está vendo as consequências, porque todo erro tem consequência, porque todo aquele que se volta contra Deus tem consequência, porque Deus, irmãos, Ele é misericordioso, mas Ele é um Deus justo, porque, irmãos, muitas das vezes as pessoas estão com remorso, que é diferente de arrependimento, porque o arrependimento, irmão, traz uma tristeza profunda, mas a pessoa deixa aquilo que praticou. O remorso não, se entristece, mas volta a praticar. Os irmãos estão compreendendo, amém ou não amém? O profeta velho, ele chorou, mas não se converteu. Não se converte. Ele lamenta a morte, mas não muda de vida. E às vezes Deus permite até essas tragédias acontecer, para que Ele venha advertir as gerações. Eu conheço, irmãos, a história de um pastor aqui pertinho da gente, no Conjunto Esperança. Não era bem Conjunto Esperança, né? Ali é Parque Santana. Não vou dizer qual é a denominação, não. Mas esse pastor, irmãos, ele estava à frente de uma igreja e estava, irmãos, numa prática abominável diante de Deus. Ele estava diante de uma igreja, mas estava praticando, irmãos, o homossexualismo. Ele tinha um relacionamento com outro homem. Sabe o que foi que aconteceu com esse pastor, irmãos? Um dia ele saiu com esse outro homem e estava num motel. E esse motel foi assaltado e mataram esse pastor. Agora você imagine o escândalo. Você imagine o escândalo. Até hoje essa igreja está lá, balançada. São pessoas assim, irmãos, que têm remorso, talvez, tristeza, mas não deixa, não se arrepende verdadeiramente. E Deus, às vezes, permite essas tragédias, irmãos, para nos despertar, irmãos, essa geração, para que nós, geração de Deus, possamos ver que Deus não é brincadeira, que Deus é real, que Deus é verdadeiro, que Deus leva a sério. Deus não está com brincadeira não, irmãos. Deus não está com brincadeira de criar igreja não, de fazer igreja não. O profeta velho manda sepultar o profeta novo na sua própria sepultura. E diz: quando eu morrer, ponde os meus ossos junto aos dele. Porque mesmo, irmãos, mesmo ali, ele, com aquele remorso, ele reconhecia que realmente aquele homem era um profeta. Ele estava obedecendo a Deus. Provavelmente ele reconhece também que ele foi uma pedra de tropeço na vida daquele profeta.
E aí, irmãos, essa influência espiritual é uma realidade, irmão, e uma responsabilidade eterna para os líderes, porque o profeta velho destruiu aqui uma vocação de um profeta novo. Olha só o tamanho da responsabilidade dos líderes. Líderes espirituais, irmãos, devem entender: quem influencia para o erro vai prestar conta diante de Deus. Líderes espirituais têm que compreender, irmãos, que nós temos influência, e nós podemos influenciar para o bem e para o mal, e quem influencia para o mal vai prestar contas diante de Deus. E é essa memória, irmãos, que Deus permite que às vezes as coisas aconteçam, da desobediência, para que nós venhamos estar vigilantes, porque cada vez que alguém passava por aquele túmulo ali, irmão, dos dois profetas, quando o outro profeta morreu, e alguém passava, profeta novo enterrado e o profeta velho junto, era um túmulo duplo, ele se lembrava: Deus fala e a sua palavra é para ser obedecida. Viu o túmulo e dizia: rapaz, quando Deus fala, a palavra dele tem que ser obedecida, porque sabia do testemunho daquele profeta novo e o profeta velho. Por isso, meus irmãos, quando Deus falar, obedeça, esteja na direção de Deus, esteja na direção de Deus, abre o teu coração para obedecer à vontade de Deus. Romano vai dizer que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Esteja no centro da vontade de Deus. A tua vontade pode ser até boa, mas não é que nem a vontade de Deus. A obediência, meus irmãos, vale mais do que sacrifícios. Samuel, ele que pensava que com sacrifício ia comprar a Deus. Deus não se impressiona com o quanto nós fazemos, Ele se impressiona, irmãos, com o quanto nós obedecemos. Não é porque nós fazemos, é o que nós obedecemos a Ele. E aí, para concluir, já quase concluindo, discernimento é vital em tempo de muitas vozes. Está cheio de profeta velho, muitas vozes aí, irmãos, querendo tomar o lugar da voz de Deus que está no teu coração. Você tem o Espírito Santo de Deus. Se o profeta falou e confirmou com o teu coração aquilo que Deus já falou, que o Espírito já falou, pode ir. Mas se você não sente paz, se o Espírito não está te dando paz, não siga, irmãos. Vivemos dias em que muitos profetas velhos, irmãos, estão falando em nome de Deus, mas estão desviando também servos fiéis, com palavras bonitas, mentiras sutis, e muitos servos de Deus às vezes estão seguindo, sabe, irmãos? Pessoas são fiéis a Deus, e às vezes estão seguindo profetas velhos. Ah, mas pastor, me dê minha bênção que eu vou para aquela igreja ali, porque lá o pastor me chamou que ele vai me dar uma oportunidade, vai me dar uma oportunidade lá, e às vezes é só engano, irmãos, às vezes é só engodo. Discernimento espiritual, você tem o Espírito Santo de Deus em você, que lhe guia. Dê ouvido à voz do Senhor, irmão. Cada ordem de Deus precisa ser seguida novamente com o mesmo temor, irmão, com temor e obediência. Aí, para concluir aqui, irmãos, tenha cuidado com a familiaridade espiritual. Ou seja, o profeta velho estava tão acostumado todo dia a ir para o templo, estava tão acostumado com sendo usado por Deus, que ele se acomodou, o profeta velho, e o novo não vigiou, se descuidou. E a gente tem que ter cuidado, irmãos. Hoje é mais um culto, eu vou para a igreja hoje, porque hoje eu estou de serviço na igreja. Hoje é terça, eu tenho que ir para a igreja. Hoje é quinta. Meus irmãos, o relacionamento com o noivo é como relacionamento com o seu cônjuge.
Todos os dias você tem que estar alimentando, todos os dias você tem que estar cuidando. Você não pode cair no mesmismo, você não pode cair naquela rotina. Não, Deus sempre tem o melhor para nós. Deus sempre tem o novo de Deus para nossas vidas. Nós não podemos cair ali, irmão, no comodismo. Os dois profetas, um se acomodou e o outro não vigiou, e todos os dois morreram espiritualmente, só que em áreas diferentes. Dois profetas, duas pessoas que eram usadas por Deus, morreram espiritualmente, irmãos. A verdadeira doutrina, bota aí, 1 João 4:1, para que nós não venhamos cair nesse engano. Meus queridos amigos, não acreditem em todos os que dizem que têm o Espírito de Deus. Ponham à prova essa pessoa para saber se o Espírito que elas têm vem mesmo de quem? De Deus. Pois muitos falsos profetas já se espalharam por toda parte. Vigia, meu irmão. Eu perguntei, tem profeta novo aqui? Mas lá do começo, né, do texto, né? Lá do começo do texto, que anda em obediência a Deus. Tenha cuidado para não se encontrar com os velhos profetas aí. Tenha cuidado, discernimento espiritual. Porque nem toda voz que diz, assim diz o Senhor, irmãos, é a voz do Senhor. Aliás, irmãos, eu tenho muito temor em dizer isso. Quando eu for dizer assim, o Senhor está falando isso, é porque eu tenho uma inteira convicção no meu coração, porque, irmãos, dizer assim diz o Senhor, tem que ter muita responsabilidade e muito temor a Deus. Amém, irmãos? Porque a gente vê muita gente aí dizendo que é Deus que está dizendo, sem ser Deus que está dizendo. Tem que ter muito cuidado, irmãos. E é por isso que a igreja precisa 3 coisinhas: discernimento espiritual, diga, discernimento espiritual, Bíblia aberta e ouvidos atentos ao Espírito Santo de Deus. Anotou aí, irmãos? Discernimento espiritual, Bíblia aberta e ouvido atento à voz do Espírito Santo. Essas 3 coisas. O profeta novo representa aqueles que começam bem, aqueles que cheio de fogo, cheio de zelo, com propósito, que querem verdadeiramente servir a Deus. E o profeta velho, irmão, representa aqueles que pararam no tempo, sabe? Foram usados, não se renovaram, perderam o temor, e agora, muitas vezes, até confundem os que ainda estão no caminho certo. Mas ambos, os profetas, nos ensinam algo essencial. Quem deixa de obedecer à voz de Deus, mesmo que tenha dons, termina fora do propósito de Deus. Termina fora, e que nós não venhamos perder esse propósito de Deus nas nossas vidas, meus irmãos. Hoje o Espírito Santo de Deus nos alerta: guarde a palavra que Deus lhe deu. Alguém tem palavra de Deus aí do seu coração? Pois guarde essa palavra. Guarde, não troque o assim diz o Senhor por assim disseram os homens. Não troque, porque se foi Deus que falou, guarda. Não permita que uma amizade, uma emoção ou uma influência substitua a direção de Deus na sua vida. Apocalipse 2:10 vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A obediência é o caminho mais seguro da fé, irmãos, e a desobediência é o atalho mais rápido para a morte espiritual. Que nós possamos, irmãos, permanecer fiel ao Senhor, que nós possamos buscar cada dia mais nos renovar, para nós não ficarmos velhos na nossa fé, para nós não nos acostumarmos com uma espiritualidade rotineira, que nós continuemos a obedecer a Deus, e que nós, irmãos, tenhamos discernimento espiritual, para nós agradarmos o coração de Deus. E Deus esta noite quer nos renovar, irmão. Se você tem sentido
que a sua espiritualidade não é mais a mesma. Não é Deus não, irmão, somos nós. Esta noite você pode se levantar aí já glorificando ao Senhor, porque Deus quer renovar a tua vida, a tua fé esta noite.